10 Segunda Semente, 2920. A cidade imperial, Cyrodiil. Vossa Majestade Imperial, disse o potentado Versidui-Shai, abrindo a porta de seu quarto com um sorriso. Não o vi ultimamente. Pensei que talvez estivesse indisposto com a adorável Rija. Ela está tomando banho em Mir-Corrup, disse o imperador Reman III miseravelmente. Por favor, entre. Cheguei ao estágio em que só posso confiar em 3 pessoas. Você, meu filho, o príncipe e Rija, disse o imperador petulantemente. O meu conselho inteiro não passa de um bando de espiões. O que parece ser o problema, Sua Majestade Imperial? Perguntou o potentado Versidui-Shai com simpatia, fechando a cortina grossa em sua câmara. Instantaneamente, todo o som fora da sala foi extinto, ecoando passos nos salões de mármore e pássaros nos jardins da primavera. Descobri que uma envenenadora notória, uma mulher da tribo Orma de Black Marsh chamada Katika, estava com o exército em Caesuville enquanto estávamos acampados lá quando meu filho foi envenenado, antes da Batalha de Bodrum. Tenho certeza de que ela teria preferido me matar, mas a oportunidade não se apresentou, o imperador fumegou. O conselho sugere que precisamos de evidências de seu envolvimento antes de processarmos. É claro que sim, disse o potentado pensativamente. Particularmente se um ou mais deles estivessem envolvidos na trama. Tenho uma ideia, Majestade Imperial. Sim, disse Reman impacientemente. Fala logo. Diga ao conselho que você está deixando o assunto de lado, e eu enviarei a guarda para rastrear essa Katika e segui-la. Veremos quem são os amigos dela. E talvez tenhamos uma ideia do escopo dessa conspiração na vida de Sua Majestade Imperial. Sim, disse Reman com uma carranca satisfeita. Esse é um plano de capital. Nós rastrearemos esse esquema até quem quer que ele leve. Decididamente, Majestade Imperial, sorriu o potentado, abrindo a cortina para que o imperador pudesse sair. No corredor do lado de fora estava o filho do potentado Versidui-Shai, Savirin Shorak. O garoto fez uma reverência ao imperador antes de entrar na câmara do potentado. Você está com problemas, pai, sussurrou o rapaz a Kaviri. Ouvi dizer que o imperador descobriu sobre o tal do nome dela, o envenenador. A grande arte das Peshafti, meu rapaz, disse Versidui-Shai ao filho. É dizer a eles o que eles querem ouvir de uma forma que os faça fazer o que você quer que eles façam. Preciso que você envie uma carta para Katika e certifique-se de que ela entenda que, se não seguir as instruções perfeitamente, estará arriscando sua própria vida mais do que a nossa. 13 Segunda Semente, 2920. Mir-Corrup, Cyrodiil. Rija afundou luxuriantemente na fonte termal borbulhante, sentindo sua pele formigar como se estivesse sendo esfregada por milhões de pequenas pedras. A plataforma de pedra sobre sua cabeça a protegia da chuva fina, mas deixava toda a luz do sol entrar, fluindo em camadas através dos galhos das árvores. Era um momento idílico em uma vida idílica, e quando ela terminou, ela sabia que sua beleza seria inteiramente restaurada. A única coisa de que ela precisava era de um gole de água. O banho em si, embora maravilhosamente perfumado, sempre tinha gosto de giz. Água! Ela gritou para seus servos. Água, por favor. Uma mulher magra com trapos amarrados sobre os olhos correu para o lado dela e deixou cair um odre de água. Rija estava prestes a rir da pudicícia da mulher. Ela mesma não tinha vergonha de seu corpo nu, mas então percebeu através de um vinco nos trapos que a velha não tinha olhos. Ela era como um daqueles homens da tribo Orma sobre os quais Rija ouvirá falar, mas nunca conhecera. Nascidos sem olhos, eles eram mestres de seus outros sentidos. O senhor de Mir-Corrup contratou servos muito exóticos, ela pensou consigo mesma. Em um momento, a mulher se foi e foi esquecida. Rija achou muito difícil se concentrar em qualquer coisa além do sol e da água. Ela abriu a rolha, mas o líquido dentro tinha um cheiro estranho e metálico. De repente, ela percebeu que não estava sozinha. Lady Rija, disse o capitão da guarda imperial. Você conhece Katika? Eu nunca ouvi falar dela, gaguejou Rija antes de ficar indignada. O que você está fazendo aqui? Este corpo não é para seus olhos lascivos. Nunca ouvi falar dela, quando a vimos com você há menos de um minuto, disse o capitão. Pegando a pele de cabra e cheirando a, ela trouxe cornevoso para você, não é? Para envenenar o imperador. Capitão, disse um dos guardas, correndo até ele rapidamente.
Não conseguimos encontrar o argoniano. É como se ela tivesse desaparecido na floresta. Sim, eles são bons nisso, disse o capitão. Mas não importa. Temos o contato dela na corte. Isso deve agradar a Sua Majestade Imperial. Prendam-na. Enquanto os guardas puxavam a mulher nua e contorcida da piscina, ela gritou: Eu sou inocente. Não sei do que se trata, mas não fiz nada. O imperador vai cortar suas cabeças por isso. Sim, imagino que sim, sorriu o capitão. Se ele confiar em você. 21 segunda semente, 2920. Gideon, Black Marsh. A taverna Soend Vulturi era o tipo de lugar isolado que Zul preferia para esse tipo de entrevista. Além dele e de seu companheiro, havia apenas 2 velhos lobos do mar na sala sombria, e eles estavam mais inconscientes da bebida do que conscientes. A sujeira do chão sujo era algo que você sentia em vez de ver. Poeira abundante pairava no ar, imóvel nos raios esparsos da luz do sol moribunda. Você tem experiência em combate pesado? Perguntou Zul. A recompensa é boa para esta tarefa, mas os riscos também são grandes. Certamente tenho experiência em combate, respondeu Miramor com altivez. Eu estava na Batalha de Bodrum há apenas 2 meses. Se você fizer sua parte e fizer o Imperador cavalgar através do Passo d'Ossa com uma escolta mínima no dia e hora que discutimos, eu farei a minha parte. Apenas certifique-se de que ele não esteja viajando disfarçado. Eu não vou massacrar cada caravana que passar na esperança de que contenha o Imperador Reman. Zul sorriu, e Miramor olhou para si mesmo no rosto reflexivo do Cotringi. Ele gostou da aparência dele, o profissional confiante e consumado. Concordo, disse Zul. E então você terá o resto do seu ouro. Zul colocou o grande baú na mesa entre eles. Ele se levantou. Espere alguns minutos antes de sair, disse Zul. Não quero que você me siga. Seus empregadores desejam manter o anonimato, se por acaso você for pego e torturado. Por mim está ótimo, disse Miramor, pedindo mais grog. Zul cavalgou sua montaria pelas ruas labirínticas apertadas de Gideon, e tanto ele quanto seu cavalo ficaram felizes em passar pelos portões para o campo. A estrada principal para o castelo Giovese estava inundada como acontecia todos os anos na primavera, mas Zul conhecia um caminho mais curto pelas colinas. Cavalgando rápido sob árvores caídas com musgo e pedras traiçoeiras cobertas de limo, ele chegou aos portões do castelo em 2 horas. Ele não perdeu tempo em subir até a cela de Tavia no topo da torre mais alta. O que você achou dele? Perguntou a imperatriz. Ele é um tolo, respondeu Zul. Mas é isso que queremos para esse tipo de tarefa. 30 segunda semente, 2920. Turzo Fortress, Cyrodiil. Rija gritou e gritou e gritou. Dentro de sua cela, sua única audiência eram as pedras cinzentas gigantes, incrustadas de musgo, mas ainda resistentes. Os guardas do lado de fora eram surdos para ela, assim como eram surdos para todos os prisioneiros. O imperador, a quilômetros de distância na cidade imperial, também tinha sido surdo para seus gritos de inocência. Ela gritou sabendo muito bem que provavelmente ninguém a ouviria novamente. 31 segunda semente, 2920. Cavas Rimpés, Cyrodiil. Já fazia dias, semanas desde que Turala vira outro rosto humano, Cyrodiil ou Domer. Enquanto ela pisava na estrada, ela pensou consigo mesma o quão estranho era que um lugar tão desabitado como Cyrodiil tivesse se tornado a província imperial, sede de um império. Até mesmo o Bosmer em Valenvood deve ter florestas mais populosas do que esta floresta Earthlan. Ela pensou de novo. Foi há 1 mês, 2, quando ela cruzou a fronteira de Morrovin para Cyrodiil. Estava muito mais frio naquela época, mas, além disso, ela não tinha noção de tempo. Os guardas foram bruscos, mas como ela não estava carregando nenhuma arma, eles escolheram deixá-la passar. Desde então, ela viu algumas caravanas, até mesmo compartilhou uma refeição com alguns aventureiros acampando durante a noite, mas não encontrou ninguém que lhe desse uma carona para uma cidade. Turala tirou o chale e o arrastou atrás de si. Por um momento, ela pensou ter ouvido alguém atrás dela e se virou. Não havia ninguém lá. Apenas um pássaro empoleirado em um galho fazendo um som parecido com uma risada. Ela continuou andando e então parou. Algo estava acontecendo. A criança estava chutando em sua barriga há algum tempo,
Mas esse era um tipo diferente de espasmo. Com um gemido, ela cambaleou para o lado do caminho, desabando na grama. Seu filho estava chegando. Ela deitou de costas e empurrou, mas mal conseguia enxergar com suas lágrimas de dor e frustração. Como chegou a isso? Dar à luz no deserto, sozinha, a uma criança cujo pai era o Duque de Mornhold. Seu grito de raiva e agonia sacudiu os pássaros das árvores. O pássaro que estava rindo dela antes voou para a estrada. Ela piscou, e o pássaro se foi em seu lugar. Um homem-elfo não estava, não tão escuro quanto um Dómer, mas não tão pálido quanto Altmer. Ela soube imediatamente que era um Aileide, um elfo selvagem. Turala gritou, mas o homem a segurou. Depois de alguns minutos de luta, ela sentiu uma liberação e então desmaiou. Quando ela acordou, foi com o som de um bebê chorando. A criança tinha sido limpa e estava deitada ao seu lado. Turala pegou sua filhinha e, pela primeira vez naquele ano, sentiu lágrimas de felicidade escorrendo pelo seu rosto. Ela sussurrou para as árvores, obrigada, e começou a andar com o bebê nos braços pela estrada para o oeste. O ano continua em meio do ano.